Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. O tema da nossa aula hoje é transformação isobárica. A aula passada, uma pequena introdução sobre o estudo dos gases e transformação isotérmica. E a aula dessa semana será sobre a transformação isobárica. O que vem a ser uma transformação isobárica? É quando, na transformação, o gás, a pressão, ela é mantida constante, ou seja, em hipótese nenhuma, a pressão ela vai ser alterada. Então, ela começa e termina com a mesma pressão. O que muda na transformação isobárica? Como você pode observar nas transformações, vai mudar a sua temperatura e o volume. Então, o volume ele vai ser proporcional à sua temperatura, ou seja, ela é modificada os valores do volume de acordo com a mudança de temperatura, ok? Como você pode observar, no estado 1, eu tenho uma temperatura em 300 Kelvin, tá? Nós não trabalhamos com a temperatura em Celsius, ela é trabalhada na temperatura em Kelvin, então todas as vezes você vai ter que converter a temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin. Então, no estado 1, eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin e um volume de 100 litros, e você pode observar que a pressão ela é constante. Eu dobrei a minha temperatura, 300 para 600. Então, você pode observar que o volume também ele vai aumentar. Então, o volume ele é diretamente proporcional, melhor dizendo, ele está relacionado à temperatura, ok? Então, o volume só muda se a temperatura mudar. Pressão, nesse primeiro momento, ele não vai fazer qualquer diferença nas transformações isobáricas. Sequência, como podemos observar, que mantendo a massa do gás, a pressão constante, ou seja, a massa do gás ela vai ser mantida a uma pressão constante. O volume ocupado por esse gás é diretamente proporcional à sua temperatura, como você pode estar observando. O volume inicial, temperatura, vai aumentando a temperatura, o volume vai aumentando. Aumenta a temperatura, o volume vai aumentando. Um exemplo, vou trabalhar aqui em Celsius, para ficar mais fácil a compreensão. Vamos supor que eu tenho a temperatura de 20 graus Celsius, volume igual a 10, aumento a temperatura, exemplo, para 40, o volume ele aumenta também, aumento novamente o volume, e você observa que o volume, a temperatura aumenta, o volume também vai aumentar. Por quê? Essa temperatura faz com que essas partículas desses gases comecem a se movimentar. Então, ela vai se movimentando aqui dentro. Conforme ela vai criando uma força, um choque, vamos dizer, entre as paredes, empurrando esse embolo, essa superfície, para cima. Então, conforme vai aumentando a sua temperatura, esse volume tende também a aumentar. Então, ele vai criando uma força de colisão, essas partículas, com as paredes do recipiente, empurrando essas paredes para cima. Então, aí que ele vai ser proporcional à sua temperatura. Ok? Primeiro, o segundo item que nós vamos estar verificando agora, para mim poder determinar esse volume ou essa temperatura. Na matemática, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas é constante. Então, nós vamos estar trabalhando com a fórmula para mim poder determinar o volume ou a temperatura, sendo volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. Vamos imaginar aqui um exemplo ao qual eu estava citando para vocês. Eu tenho um recipiente fechado, claro, e eu tenho um volume aqui dentro de 10 litros e uma temperatura de 50 graus Celsius. Proporcionalmente, se eu aumentar essa temperatura, o volume também ele vai ter que aumentar, porque ele vai começar a deslocar esse embolo, ou seja, vai começar a exercer uma força, começar a empurrar esse embolo para cima. Então, nós vamos calcular. Vamos pegar um exemplo igual a esse, ao qual tem um volume inicial igual a 10 e uma temperatura de 50 graus Celsius. O volume final eu não sei, mas eu sei que o volume final ele vai ser maior porque eu aumentei essa temperatura. O que eu coloquei aqui para vocês prestarem atenção? Todas as vezes, quando a temperatura estiver em Celsius, você vai ter que convertê-la para Kelvin.
utilizando essa fórmula aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Ela é regra, ela é padronizada. Então, sempre a temperatura em Celsius mais 273. Então, aqui eu tenho 50 Celsius, convertendo para Kelvin, basta eu fazer 50 mais 273, 323. 70 para Kelvin, 70 mais 273, 343. Vamos ver agora qual que será esse volume aqui depois do aumento dessa temperatura. Claro que o aumento dessa temperatura aqui foi de 20 graus Celsius. Antes eu estava com 50, passei para 70, então significa que eu aumentei 20 graus Celsius. Eu aumentando 20 graus Celsius aqui, qual que é o novo volume? Então vamos lá. Qual que é o volume inicial que eu tenho? Igual a 10. A temperatura inicial não é 50, ela tem que ser 223, desculpa, igual a volume 2, eu estou procurando, ok? Então, temperatura 2 não é 70, ela tem que ser 343, então vou colocar aqui. O que eu faço a partir daqui? Eu tenho que multiplicar a cruzada. Então, vou multiplicar a cruzado. 323 vezes V2, então eu tenho aqui, ó, 323 V2 igual 300, melhor dizendo, 10 vezes 343, eu vou ter 3.430. 3.430. Multiplicando. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui 3.430 dividido por 323. 3.430 dividido por 323, eu vou ter um volume igual a 10,6. Então, o volume 2, ele é igual a 10,6. Então, o volume que ele está ocupando aqui corresponde a 10,6, com um aumento da temperatura de 20 graus Celsius. Aí você deve me perguntar, mas professor, mas esses 20 vai interferir? Não, só se ele perguntar qual que é a variação de temperatura. Caso contrário, você tem que trabalhar com os volumes e com as temperaturas. O que você não pode esquecer é de sempre estar convertendo essas temperaturas para Kelvin, ok? Isso aí você não pode esquecer. E a fórmula, ela é volume inicial, temperatura inicial, volume final e temperatura final. Vamos agora para alguns outros exercícios aqui, para ficar mais fácil já estar resolvendo. Então, o primeiro passo, vamos colocar aqui como um exemplo. Vamos lá. Então, um exemplo, o volume inicial 100, aqui em cima, eu já disse, um recipiente de capacidade de 100 litros, contém um gás a uma temperatura de 27. Esses 27 eu já transformei ele para Kelvin, ou seja, 27 mais 273 igual a 300. Outro detalhe, o volume 2 que ele está procurando e a temperatura 2, que seria os 87 mais 273, 360. Então, nós temos aqui o volume, temperatura, volume e temperatura. E ele procura o volume final. Jogando na fórmula, eu tenho volume inicial, temperatura 1, volume 2, temperatura 2, que é igual ao volume 1, 100, temperatura 2, 1, melhor dizendo, 300, V2 e 360. Aqui eu multiplico cruzada. 300 vezes V2, 300 V2. 100 vezes 360, 36 mil. Quem está multiplicando, passa do outro lado dividindo. Então, eu vou ter 36 mil dividido por 300. Então, o volume 2 desse sistema é igual a 120. Nas alternativas, alternativa D, que corresponde a 120 litros, que é o volume 2 nessas transformações, ok? Então, sempre você observa aqui e tenta fazer esse desenho para ficar mais fácil para você, tá? Tem volume, temperatura, volume e temperatura. Aqui eu faço a multiplicação cruzada. Se você achar melhor de fazer 100 vezes 360, só toma cuidado na hora de você montar aqui a equação, para depois você não se perder, beleza? Sempre quem multiplica, independente do lado que ele tiver, passa dividindo. Passa aqui embaixo. Segunda questão, vamos pegar novamente aqui o exemplo, né? Colocar aqui 800 ml, é o volume inicial,
E uma temperatura, vamos prestar atenção que a temperatura aqui é menos 23. A temperatura menos 23, se eu pegar lá, jogar temperatura Kelvin, ela vai ser menos 23 mais 273. Sempre temperatura em Celsius, não importa se ele é negativo ou positivo, mais 273, ok? Então, eu tenho aqui o volume 2. Você pode observar que é 1 litro e 600, 1,6 litros. Só você multiplicar por 1.000 para você converter ele para ml. Então, 1,6 litros vezes 1.000, porque 1 litro tem 1.000 ml. Então, vai dar 1.600 ml. E ele pergunta para vocês a temperatura final. Então, substituindo na fórmula, eu tenho um volume inicial igual a 800 ml. Professor, mas eu poderia trabalhar o volume inicial em litros? Ser todos os volumes em litros? Sim. Só que aí, no caso, você deveria dividir por 1.000, que daria 0,8 litros. E aqui daria 1,6. Vai dar a mesma resposta? Sim, vai dar a mesma resposta, não tem problema nenhum. Ou você trabalha em litros, ou você trabalha em ml, mas você vai chegar na mesma resposta, ok? Então, substituindo volume 1 dividido pela temperatura, que é 250, volume 2 dividido pela temperatura 2. Multiplicando cruzado, 800 vezes T2, 800 T2, 250 vezes 1.600, 400.000. Logo, quem está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Então, 400.000 dividido por 800, temperatura 2 igual a 500 Kelvin. Então, a temperatura 2 ela é igual a 500 Kelvin. Se ficou alguma dúvida em relação à transformação da temperatura, questão do menos 23, é muito fácil. A temperatura em Kelvin ela é Celsius mais 273. Ok? Então, você vai ter aqui, ó, menos 23 mais 273. Então, menos 23 mais 273 é igual a 250. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui com a nossa aula, Transformação Isobárica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beleza? Até a próxima aula.